Então, olá, pessoal, estamos aqui pela ABAD novamente, hoje com o nosso associado Carlos Henrique e uma convidada mais do que ilustre, que é a Tânia Cavalcante, que foi a líder das mudanças na política de controle do tabaco, e se a gente passou de 30 e pouco por cento, né, onde tudo podia fumar em sala de aula, podia fumar em avião, podia fumar em tantos lugares que hoje nem se pensa, né, que hoje em dia se pensa como um absurdo. As crianças e os jovens não acreditam que podia, né? Quando a gente conta assim, olha, na minha época. Então, ela foi uma das responsáveis principais aí, foi presidente da CONIC, né? Participou de várias reuniões internacionais, tem muita história para contar para a gente. E, novamente, a pauta é a audiência do Senado, do dia 28 de setembro, e que a gente vai levantar alguns pontos preocupantes. Primeiro, a Abfumo ter falado por último, né? Porque isso faz com que eles consigam retrucar pontos que são consenso e que são, enfim, provados, né, de uma forma científica e distorcer as pesquisas. Segundo, o tempo que eles levaram para apresentar, né, 23 minutos, enquanto as outras pessoas respeitaram o tempo. Queria saber com a Tânia se isso é uma estratégia da indústria, tentar esticar ao máximo, né, mesmo não, né, a gente sabe que ética não é muito um valor central deles. E terceiro, a Glória Latuf não ter podido falar, né, em nome da Bolsa de Valores. Fala um pouquinho, por favor, Tânia. Doutora Carolina, doutor Carlos Henrique, grande prazer estar aqui com vocês na ABAD. Parabéns à ABAD por essas iniciativas de comunicação. Parabéns à nova direção também, né, que assumiu recentemente. E eu queria agradecer essa oportunidade, né, de compartilhar assim, minhas ideias. Eu não assisti à audiência no dia, vi o vídeo depois, e realmente eu fiquei muito preocupada, a Carol e Carlos, porque a gente vê ali claramente uma estratégia da indústria de sequestrar da agenda da Anvisa o poder de regular esse produto, né? Porque a Anvisa vem tratando desse tema e legalmente a Anvisa, desde 1999, a lei que cria o sistema de vigilância sanitária, ela delega à Anvisa o poder de regular tabaco. E cabe à Anvisa fazer todo o processo de análise e discussão para tomada de decisão que lhe compete sobre esse tema. E mais ainda, em 2017, né, a Anvisa, até por pressão da própria indústria, porque desde 2009 a Anvisa proíbe o comércio e a propaganda de cigarros eletrônicos no Brasil, não proíbe o consumo, mas proíbe a propaganda e o comércio. Ela tomou o princípio da precaução para adotar essa medida e, a partir de pressões da própria indústria do tabaco, ela começa um processo de discussão, que inicia em 2017, entra todo um processo que existe, né, dentro da Anvisa para discussão de temas que são necessários para a proteção da saúde pública, e aí, em 2022, agora, ela publicou o relatório final desse processo, que é o relatório de impacto regulatório sobre os dispositivos eletrônicos para fumar. Ou seja, a Anvisa tomou uma decisão que não, claro que a indústria do tabaco não ficou feliz. E é o que a gente está vendo agora, ela está buscando um caminho alternativo, que é convencer senadores a tomar essa pauta. Né? Para mim, essa audiência foi isso. E, infelizmente, alguns senadores estão bem desinformados, pelo que eu pude ver ali naquela discussão. Então, o que me preocupa mais, olhando o contexto mais amplo, é a possibilidade, né, de esvaziar o poder da Anvisa de regular esse produto. Né? Será que dali vai sair uma lei que vai contradizer a decisão da Anvisa, dizer, não, olha, a Anvisa disse que não, o princípio da precaução, adotou o princípio da precaução e mantém a proibição.
que foi a decisão apontada pelo relatório, e vai publicar uma lei abrindo o mercado. Então, o que é isso, né? Onde é que a gente está nessa situação? Então, para mim, esse é um grande ponto que me preocupa. Mas eu queria, assim, antes de entrar nos meandros das falas, que eu fiquei olhando ali, fiquei assim, meio de cabelo em pé, eu queria só primeiro fazer uma contextualização sobre esse tema que a gente está discutindo, que é cigarro eletrônico. Quando a gente olha os documentos da indústria lá atrás, a gente vê que a própria indústria se diz, né, os documentos internos, como vendedores de nicotina. Para eles, o cigarro convencional, é apenas um veículo para fornecimento de nicotina. Então, a gente precisa olhar esse cenário da seguinte forma: a gente tem o principal veículo fornecedor de nicotina, que é o cigarro convencional, que fez sucesso, que é o tipo de produto de tabaco mais, vamos dizer, consumido, porque ele é usado via inalatória, e quanto mais rápido a nicotina chega no cérebro, maior, você sabe bem, a Beate sabe muito bem disso, mais rápida é a capacidade dela de causar dependência. Então, o veículo que mais causou sucesso, entre aspas, no sentido de causar dependência, que é o cigarro convencional, que já vinha tendo queda no consumo, ele aparecem agora novos veículos, né? O cigarro eletrônico e o cigarro tabaco aquecido com esse rótulo: olha, ele é menos ruim do que, ou ele é melhor, ou ele é seguro, mas usando como comparação o cigarro convencional, que é também um veículo de entrega de nicotina inalatória, mas ele é malzinho. Agora a indústria assumiu que ele é malzinho, né? E agora a gente está botando no mercado os bonzinhos que não causam danos, e vamos migrar para isso. Mas não fala em nenhum momento em proibir o outro cigarro, em tirar do mercado, né? A Philip Morris até falou, mas agora não fala mais. Mas por quê? Porque eles estão testando qual o veículo de nicotina que vai pegar, né, no mercado. Então, esse é o grande jogo. É o veículo de nicotina via inalatória, que é igual a uma injeção, não na veia, na artéria, né? Porque ela vai direto, vai do pulmão para o sangue arterial, vai rapidamente para o cérebro, e aí está o sucesso do cigarro convencional, que agora eles tentam substituir pelos cigarros ditos de redução de dano, supostamente, que não tem nada a ver, a gente sabe disso hoje, mais do que nunca a ciência está mostrando, e aí tentam convencer principalmente os gestores, né, para tomarem decisão: não, vamos abrir o mercado. Mas cadê a proibição do outro, se esse é tão melhorzinho, né? Ninguém discute isso, né? Então, é um jogo aí cheio de fumaça para manter esse mercado. Se a gente olhar a história, né, do cigarro eletrônico, por exemplo, o cigarro eletrônico, a indústria já vinha tentando isso desde o século passado, mas nunca pegou. Aí veio aquele chinês, né, lá em 2003, mais ou menos, né, e ele inventa o cigarro eletrônico como uma forma de ajudar o pai, que tinha câncer de pulmão, acho que vocês sabem bem dessa história, e aí faz um cigarrinho parecido com um cigarro convencional, eletrônico, que não queima, para ele poder absorver nicotina, né, inalar nicotina sem fumaça, aquela coisa toda. E aí a indústria onde ele trabalhava patenteou e depois vendeu a patente para os Estados Unidos, e daí dos Estados Unidos foi essa desgraça que a gente está vendo, todo mundo sabe, aconteceu lá um boom de consumo de cigarro eletrônico entre jovens, porque o FDA, apesar de regular produtos de tabaco desde 2016, como na lista que ele tinha para regular, né, por lei, não estava o cigarro eletrônico, eles demoraram um tempo aí para conseguir colocar no rol de produtos de tabaco regulados os cigarros eletrônicos, e aí nesse período houve um crescimento assim exponencial de consumo de cigarro eletrônico entre jovens, principalmente. E a coisa assim explodiu no mundo também, a ponto de bancos, né, como aquele UBS, o Wells Fargo e vários outros, incentivar investidores a investirem nesse mercado, porque era um mercado promissor, né? O cigarro convencional caindo, que é mais ou menos o que está acontecendo hoje com a cannabis. Essa é outra história.
Então, foi feito isso, e aí o que acontece? Aí vem a história, porque o cigarro eletrônico foi uma tecnologia disruptiva para a indústria do tabaco, porque quem começou todo esse processo lá nos Estados Unidos de venda de cigarro eletrônico logo nos primórdios não foi a própria indústria. E aí eles viram o cigarro convencional caindo, né? A própria OMS tem dados mostrando que o consumo, principalmente de cigarro, que é o mais vem caindo no mundo graças à Convenção Quadro para o controle do tabaco, e um crescimento do cigarro eletrônico. O que eles fizeram? Eles começam a comprar fábricas de cigarro eletrônico, seguram, porque os cigarros eletrônicos não eram bons fornecedores de nicotina como é o cigarro convencional, em termos de eficiência de chegar rápido ao cérebro, e passam a investir em novas tecnologias, aí surge o cigarro de tabaco aquecido, que é o que eles estão defendendo. Então, qual a diferença de um e outro? O cigarro eletrônico, ele aquece um líquido com nicotina, aí tem propileno glicol, aditivo, tudo aquilo que a gente já sabe, N formatos, tudo mais, que é, obviamente, bem direcionado, a gente sabe hoje, muito claramente, que é direcionado para jovens, para adolescentes, e a indústria inventa o cigarro de tabaco aquecido, que no lugar de aquecer, né, sem queimar o líquido, são lâminas de tabaco. Sem queimar, entre aspas, porque há controvérsia sobre não ser comburente. Tem estudos, e tem uma pesquisa que foi bem interessante, publicada, acho que em 2019, 2018, mais ou menos, acho que um pouquinho antes, que eles chamam fumaça com outro nome, porque eles chamam vapor, mas, na verdade, tem estudos que mostram que há, na combustão, mesmo dita incompleta, do cigarro de tabaco aquecido, gera alcatrão em menor quantidade do que o cigarro comburente, tem benzopireno, benzeno, e monóxido de carbono, que são bem característicos de queimas de combustão completa. Então, assim, o cigarro de tabaco aquecido também tem um certo nível de combustão, não como não é bem assim um cigarro eletrônico. Então, nesse pacote, quando a gente olha lá a discussão no Senado, aquelas pessoas que estavam lá, né, somente o representante da Bifumo, ele estava defendendo, não era o cigarro eletrônico, era o cigarro de tabaco aquecido, porque eles aperfeiçoaram para ter uma capacidade de levar a nicotina ao cérebro melhor do que os cigarros eletrônicos. Então, assim, é um jogo muito pesado. Aí a gente olha, por exemplo, eles falam, né, em redução de danos. Né? Porque tem menos alcatrão, ou não tem alcatrão, não tem nicotina, tem menos substâncias tóxicas, etc. Redução de danos é um termo bastante, vamos dizer assim, não aplicável para essa situação. Por quê? Porque se você disser redução de exposição a determinadas substâncias, ok, reduz a exposição, mas não existe nível aceitável para várias substâncias ali, inclusive substâncias que nem existem no cigarro convencional, que a gente nem sabe qual é o efeito ainda nesses novos produtos. Então, eu não posso dizer redução de dano, porque já existem, inclusive, estudos mostrando danos celulares, tá, no sistema cardiovascular, no pulmão. E qual é o nível de dano aceitável? A gente aceita algum nível de dano, né? E redução de risco, muito menos ainda, porque eu só vou saber o risco de desenvolver doenças depois de X anos, décadas de exposição. Então, como é que se apresenta esses produtos como produto de redução de danos se eu não tenho a ciência mostrando isso claramente? Então, para mim, essa é uma grande questão. E a gente está falando de jovens que não fumavam, então, assim, que dano está reduzido? Está acrescentando. Tem estudos em redução de danos em tabagismo, tem cientistas sérios discutindo isso, etc, etc. Mas esses estudos mostram que redução de dano em nível individual, porque eu estou falando assim, se o produto for só para os fumantes que não conseguem deixar de fumar, que não é, né? A gente sabe que não é. Então, aceitar numa política de controle do tabaco uma redução de dano em nível individual, que não dá nem para provar que existe essa possibilidade, ela seria aceitável, em tese, se ela não gerasse um dano coletivo.
E o que é que a gente está vendo hoje? Exatamente isso que você falou, Carol. A gente está vendo, não só no Brasil, mas inclusive nos países que regulamentaram, entre aspas, porque eles dizem que o Brasil não regulamentou, que proibição não é regulamentar, mas é, e eles falam, porque os países que regulamentaram também estão vendo um dano coletivo acontecer, que é a iniciação de jovens que nunca fumariam, jovens não fumantes, e o dado do Brasil mostra isso claramente, porque o jogo é pesado, o jogo é transnacional, via internet, hoje a gente tem, diferente do cigarro, a gente hoje, o cigarro, quem catapultou o cigarro para o mundo foi Hollywood, né, o cinema, né, foi um dos grandes difusores. Hoje a gente tem a internet, que está em tudo que é lugar, em tempo real, o dia inteiro, todos os dias, fazendo, vamos dizer assim, desafiando as leis dos países, inclusive, né? Então, assim, hoje, quando o cigarro eletrônico ele surgiu lá atrás, né, que foi uma tecnologia disruptiva para a indústria do tabaco, mas também foi para a saúde pública, né? Aí o que aconteceu com a saúde pública? Que é isso que também precisa ser colocado na mesa. Houve dissensos, né? Alguns assumiram que o cigarro eletrônico poderia ser uma oportunidade, diminuir. Inclusive, no começo, eu cheguei a defender isso, eu achava que poderia ser, porque a ciência, naquele momento, mostrava não, tem menos substância, é plausível o quê? Só que a partir do momento que você tem a ciência evoluindo e você vê os casos de EVALI, por exemplo, não dá para dizer isso. Então, mas ainda existem pessoas que, dentro da saúde pública, que defendem o cigarro eletrônico, eu respeito, tudo bem. Mas, assim, o que acontece? O cigarro eletrônico, ele meio que criou uma cisão dentro da saúde pública, né? Vocês viram lá, diretores, ex-diretores da Anvisa, inclusive, defendendo, com essa ideia de que seria uma coisa benéfica, né? E o que a gente viu, por exemplo, quando surge o cigarro eletrônico, além da cisão, né, nos profissionais de saúde, a gente vê os países adotando as mais diferentes estratégias regulatórias, porque ninguém sabia o que era melhor, né? Foi assim, aquela coisa, salve-se quem puder. Teve país que não fez nada, teve país que adotou tratar o cigarro eletrônico como produto de tabaco. Teve país, como a Nova Zelândia, que eu apresentei lá no evento da CT, que adotou o produto como redução de dano e dando vantagem regulatória em relação ao cigarro convencional, né, tipo estimulando que até os serviços de saúde, né, ajudassem os fumantes a deixarem de fumar se eles quisessem usar o cigarro eletrônico, e uma série de coisas, imposto menor, e aí vai, né? Então, por quê? Porque eles queriam que as pessoas, né, migrassem para o cigarro eletrônico. Então, e teve os países que proibiram, como o Brasil, né, o princípio da precaução. A Austrália adotou uma regulação diferenciada de todo mundo. Eles só permitem o uso de cigarro eletrônico com nicotina sob prescrição. Não existe um consenso hoje qual é a melhor forma, e é preciso que isso vai estar na pauta da próxima conferência das partes, então é preciso que haja um estudo comparando agora, a gente já tem dados suficientes, qual é o que causou menos dano coletivo, né? E já tem estudos apontando que os países que adotaram restrições mais fortes, inclusive a proibição, foram os que estão tendo menos danos coletivos. Então, assim, é importante levar essa questão sob essa perspectiva. Aí fica olhando aquela coisa, porque ajuda a deixar de fumar. Tá, tem o estudo da Cochrane. Não cessar a nicotina, né? Só deixar de queimar cigarro convencional branco. Ponto, porque e nem qual é isso, porque o chinês que inventou continuou fumando os dois. Exatamente. Qual o desfecho dos estudos? Não está muito claro. Eu tentei olhar, pode ser até que eu não tenha visto direito, esmiuçar. Aí o estudo mostra que o cigarro eletrônico tem uma pequena vantagem sobre vanericlina, e tem outra citizina, que eu nem conhecia, e falou que só quando você usa a terapia de reposição de nicotina térmica associada com a outra terapia de liberação mais rápida, no caso a goma no Brasil, é que ele teria um efeito, né, de cessação de fumar próximo do cigarro eletrônico, mas são diferenças muito pequenas.
Então, por que que os medicamentos que seguem um rígido controle de eficácia, segurança, tem uma política de medicamentos, né, aqui no Brasil e na maior parte dos países, por que que você vai tratar como medicamento um negócio que é um produto que você não tem nem controle, tem uma N variedades, você não sabe o que, que tem ali, como é que, porque você tem protocolos, né, para usar os medicamentos. Como é que é isso com cigarro eletrônico, que não é medicamento? Eu, como cardiologista, e também atuando tanto na esfera pública quanto privada no controle do tabaco, primeiro eu quero dizer da minha honra de estar participando dessa entrevista com a doutora Tânia, a doutora Carolina, e me honra muito estar na presença de pessoas que contribuíram para o Brasil ser modelo para o mundo no controle do tabaco. E qual é o nosso resultado no controle do tabaco? Quando eu me formei, mais de 30 anos atrás, nós tínhamos 35% de fumantes no nosso país. Hoje, gira em torno de 10%, mostrando que a nossa estratégia de ajuda ao fumante é extremamente eficaz, com os recursos que nós temos, inclusive na saúde pública, de baixo custo e efetivo para ajudar o fumante. Então, na minha opinião, a gente não precisaria de um outro recurso, a gente precisaria de atuação, inclusive, para melhorar e diminuir o índice de pessoas, e principalmente os jovens e adolescentes, que estão iniciando o tabagismo através do cigarro eletrônico. E a grande questão, aí a minha pergunta para a senhora, doutora Tânia, a senhora mencionou várias vezes a questão da estratégia do jogo, o que nós assistimos no passado, que era a estratégia de ser menos prejudicial. Então, parece que é uma velha estratégia com um mecanismo diferente, mas com o mesmo objetivo, continuar com os clientes dependentes de nicotina. Então, no passado, colocaram um filtro, com a ideia que pudesse diminuir ou reter os produtos perigosos. E aí aquela ideia de ser menos prejudicial, que era apresentada pela minha própria mãe, que era fumante na época. E nós vimos que não tem nada de menos prejudicial e parece que nós estamos assistindo esse filme de novo, da história de ser menos prejudicial, a velha estratégia. A senhora concorda com isso? Eu concordo plenamente com essa questão é a velha história, a velha estratégia, né, eu me lembro que tem uma publicação muito interessante do National Cancer Institute sobre a história dos cigarros light, sobre várias perspectivas químicas, o histórico, sociológico e tudo, é bem interessante. E na parte de propaganda, a gente vê assim, o jogo pesado, né? Exatamente para trazer para a população uma falsa ideia de segurança, né? Inclusive com as cores das embalagens e tudo mais. E eu me lembro que lá tem uma propaganda assim, que é uma tenista toda, né, bem se apoiando, falando assim, eu fumava isso, agora eu resolvi fumar baixos teores, resolvi fumar True, que era uma marca, True, imagina, verdade. Então, assim, tentando convencer os fumantes de que, no lugar de deixar de fumar, eles teriam uma alternativa segura, que é o que eles estão fazendo agora. E o pior, passou também a ideia para a população não fumante que não, pode embarcar nessa que você está seguro. Né? Então, é mais ou menos isso que eles estão fazendo agora. Né? Porque eles não querem, o problema é mercadológico, a redução de danos, se há, é econômica da indústria, que está perdendo consumidor, está perdendo dinheiro, né? E, infelizmente, é isso que a gente está vendo aqui novamente, e me preocupa essa discussão está sendo levada para o legislativo, quando deveria estar na Anvisa, que por lei, tem o poder de regular esse produto. E eu fiquei preocupada quando eu ouço, né, uma pessoa lá do Senado falando que o diretor da Anvisa disse que não sabia o que fazer. E aí o Senado assume as rédeas. Que é isso? A Anvisa passou quase 4 anos discutindo o tema, com embasamento, teve um relatório super minucioso, inclusive olhando
a questão do marketing para jovens em outros países, que é a pedra angular dessa difusão de consumo entre jovens não fumantes, os sabores, tudo, né, está ali, e a gente está com tudo isso na mão e vai tomar uma decisão errada porque a indústria não quer perder dinheiro, né? Então, e tem um ponto assim, muito importante que eu acho que a gente precisa começar a discutir: não se deveria aceitar comércio de veículos para liberação de nicotina ou qualquer que seja a droga legalizada via inalatória, né? Porque o pulmão da gente, a gente tem uma frase que não é minha, que eu sempre repito onde eu vou, a gente passa dias sem comer, sem beber, mas não passa minutos sem respirar. Então, por que aceitar? Né? Eu não estou falando em proibir nicotina, proibir isso ou aquilo, eu estou falando o veículo que a gente está discutindo aqui, seja ele com combustão ou sem combustão, mas são veículos que vão agravar, vão danificar um órgão vital, que é o órgão que é aquilo que liga a gente, né, o nosso corpo físico, com a nossa energia vital, é a respiração, o sopro divino, vamos dizer assim. Então, por que, em nome de um mercado que não traz nenhum benefício para quem consome, só para quem vende, a gente vai aceitando isso? E essa ideia me veio na cabeça quando eu vi a EVALI, porque a gente trabalhou muito tempo com a questão do cigarro convencional, com os efeitos, o enfisema, mas a gente meio que aceitava aquilo, assim, né? Ninguém questionava, né? O enfisema é uma destruição lenta e gradativa do pulmão em décadas de uso do cigarro, e o EVALI é imediato, é um enfisema acelerado, e acontece em jovens. Então, para mim, isso foi uma grande chacoalhada. Por que a gente nunca questionou isso? Vamos começar a questionar, está na hora. Quando a gente pensou lá atrás num tratado internacional para negociar esse tema para enfrentar esse tema de saúde pública, muita gente achou absurdo. Pode ser que várias pessoas achem absurdo a gente estar discutindo proibir qualquer veículo para uso inalatório de droga, inclusive nicotina, como uma forma de proteção da saúde pública. Então, assim, essa é uma questão que eu acho que está na hora, pensando na ideia de tobacco endgame, que é uma grande discussão que existe em nível internacional, a gente pensar nesse tema. Não dá para a gente aceitar passivamente, né? Esse mercado fazer o que quer, como quer, e as pessoas, principalmente os jovens, né, pagarem esse grande preço que a gente tem visto. No Brasil, são 8 milhões de mortes no mundo, e no Brasil, 160 e tantas mil mortes todos os anos. Então, não dá, é um absurdo assim, que salta aos nossos olhos. Se de um lado tem um outro interesse, que é o poder econômico, nós queremos proteger a saúde das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens e manter esse resultado e avançar no controle do tabagismo no Brasil. Então, eu acho que é muito importante e agradeço essa oportunidade, inclusive, de aprender com as senhoras, de levar também essa mensagem, que isso me motiva ainda mais para que a gente consiga avançar no controle do tabagismo no Brasil. O nosso papel aqui é promover saúde, isso que nós queremos, né? E como é bom estar com pessoas que têm um histórico enorme e um resultado excelente na promoção de saúde no nosso país. Queria falar, Carlos, sobre a busca o pedido de ajuda para cigarro eletrônico aí em São Paulo. Como é que tem ficado? Ontem eu recebi um pedido de ajuda de uma pessoa: olha, pelo amor de Deus, eu quero tratamento, porque eu estou desesperada, eu não consigo parar de usar o cigarro eletrônico. Eu quero parar. Né? Eu estou sem conseguir parar, 1 minuto eu acordo fumando não, vaporando, né? Seja qualquer palavra que seja, colocando nicotina na artéria, né? Vai direto para a artéria pulmonar e
enfim. E durmo fumando, durmo usando produto, não consigo parar, porque ainda tem isso, não incomoda ninguém, né? Pelo contrário, deixa um cheiro de perfume no ar, a pessoa usa onde quiser, não precisa fazer fumaça, ninguém percebe, ainda tem esse prejuízo de, é como se eu falasse assim, álcool, né? Estou usando em qualquer lugar e está tudo certo. Só que o álcool alguém vai perceber. Nesse caso da nicotina, passa só para uma pessoa irritada, ansiosa. Como é que está aí, Carlos? Nós temos recebido alguns jovens procurando ajuda com alto grau de dependência e a nossa preocupação sempre é a prevenção e o tratamento do dependente. E é impressionante como o dispositivo eletrônico para fumar é sedutor para os jovens, porque tem aquela aparência de high-tech, sabores, a questão do grupo, porque eles estão se reunindo para usar esse tipo de dispositivo. Então, é extremamente sedutor para os jovens. E eles, uma vez dependentes de nicotina, o que a gente tem percebido nos nossos grupos? Alto grau de dependência. Pela facilidade do uso, é muito fácil usar a nicotina, o tipo de nicotina que penetra mais facilmente no organismo, causando mais dependência, e também temos assistido a questão das recaídas. Então, nós tratamos e eles recaem por conta da vulnerabilidade e também do tipo de exposição que eles estão vulneráveis também nesse aspecto. Então, nós temos a proibição, mas, infelizmente, nós sabemos que eles têm fácil acesso também. Então, essa é a grande preocupação, né? Se liberarem, o acesso, que no momento é restrito, vai ser, na verdade, uma retomada da epidemia de tabagismo, que é o que a gente, inclusive, assiste aí, principalmente na Europa. Recentemente estive em Portugal e fiquei assustado de ver o número de jovens utilizando esse dispositivo eletrônico. Eu não quero isso para o meu país, eu quero ajudar esses, infelizmente, jovens que nós não conseguimos prevenir e eles já estão dependentes. Nós estamos fazendo isso, estamos tratando, mas quero proteger os demais para que eles não tenham acesso a esse tipo de dispositivo. Dani, eu queria convidar você agora para fechar nosso encontro maravilhoso, né, comentando aí sobre o que você percebe na prática, o que você tem percebido dos jovens que pedem ajuda ou de quem pede ajuda, mesmo querendo parar de fumar, trocar, né? Apenas trocar a roupagem, porque acaba sendo isso e nem é garantido, porque quem tenta parar de fumar, eu já ouvi no hospital, eu já usei cigarro eletrônico, mas aí eu continuei fumando, então aí eu deixei para lá, porque era caro. O que eu queria deixar de mensagem final é uma questão muito importante em relação à nomenclatura do tabagismo e que tem a ver com a vigilância da epidemia de tabagismo, que é a dependência de nicotina, né? Então, a gente tem uma epidemia de nicotinismo, independente de do que seja o veículo, né? Seja cigarro eletrônico, cigarro componente. Então, as pesquisas nacionais, né, que, graças a Deus, no Brasil já estão começando a perguntar sobre o uso de cigarro eletrônico e tudo mais, elas precisam realmente investigar mais a fundo, né, por que usa, onde compra, etc., para melhorar, dar subsídios para as estratégias, como já é feito com o cigarro, isso em nível nacional e em nível internacional.